Afinal de contas, por que será que muitas pessoas têm aquela síndrome de não merecimento, né? Ou pessoas que às vezes passam por muitas fases ruins na vida. Às vezes a pessoa até consegue alcançar um estado legal na vida, mas aí de repente acontece uma reviravolta e a pessoa acaba passando novamente por dificuldade. Quando a pessoa para analisar, percebe que a vida sempre foi, né, um ciclo de altos e baixos. Parece que a história sempre se repete, né? Isso pode acontecer tanto na vida financeira da pessoa, isso pode parecer no ciclo de amizades, né? Amizades que não são verdadeiras, ou pode acontecer também muito em relacionamentos, né? Aquela famosa síndrome do dedo podre. A pessoa conhece alguém, parece um mundo maravilhoso, é a pessoa mais perfeita do mundo, e de repente, quando ela se dá conta, o relacionamento já está novamente daquele jeito, né? É como se tivesse guardado lá dentro do inconsciente algum sentimento de não merecimento, né? Eu não mereço ser rico, por isso que o dinheiro não fica na minha mão. Eu não mereço ser feliz no relacionamento, por isso que eu não encontro uma pessoa legal, né? Mas vamos falar a verdade. Por que será? Você acha que Deus, por exemplo, iria escolher as pessoas para serem felizes e outras não? Pensa comigo, ó. Imagina essa história comigo. Imagina um pai, por exemplo, que tem 2 filhos e diz que ama igualmente os dois. E numa véspera de Natal, ele leva os 2 filhos em uma loja de presentes e diz para eles que eles podem escolher qualquer presente na loja, né? Então imagina como criança, a criança podendo escolher qualquer presente. Aí, ao escolherem os presentes, o pai, juntamente com os 2 filhos, se dirige ao caixa e diz para um: você merece, por isso você vai ganhar. Já para o outro, ele diz que é para ele devolver o brinquedo e a única justificativa é que ele não merece. Somente isso, sem dar um motivo, né? Parece uma história triste, sem sentido, não é mesmo? Então, por que você acha que o nosso Pai Criador, nossa fonte criadora, Deus, universo, como você se sente bem em chamar, por que ele faria isso com você? Por que ele faria isso com a própria criação dele? Né? Por que uns mereceriam mais e outros menos? Na verdade, isso tudo não passa de programações mentais, né, como a pessoa foi criada. Porque se a gente pensar dessa forma, né, que o nosso Criador escolhe alguns e outros não, isso seria um tanto cruel, e a fonte criadora é puro amor, e jamais faria isso com a sua criação, né, jamais causaria nenhum sofrimento, né, simplesmente por ruindade, né. Deus é amor e realmente não é assim que acontece. Tudo isso são as programações mentais, né, que foram moldadas na mente de cada pessoa desde a infância, né? Então, por exemplo, assim, digamos que uma filha, né, foi criada de uma forma que ela tem que sempre servir o marido de forma incondicional, né? Eu falo mulheres porque é a maioria, mas não quer dizer que isso não aconteça com homens também, tá? Então é só abrindo um parênteses aí, porque não querendo fazer nenhuma distinção, mas geralmente acontece mais com as mulheres. Então ela programa na cabeça daquela criança, daquela menina, que não tem outra forma de vida, que a mulher realmente nasceu para ser assim, que ela tem que aceitar tudo, né? Então, muito provavelmente, essa criança vai crescer sendo uma mulher muito parecida com a história da mãe, né? As histórias geralmente se repetem. Por quê? Porque é a programação mental que foi colocada naquela criança. A mesma coisa, por exemplo, acontece quando a pessoa é moldada, né? A forma financeira de como a pessoa é moldada. Digamos assim, principalmente quando a pessoa nasceu numa família quando é muito religiosa, né? Algumas religiões, elas têm uma doutrina da culpa, né? Que ter dinheiro é errado, né? Que
pessoas que quando tem muito dinheiro, ou porque roubaram, fizeram mal para alguém, o dinheiro é o mal do mundo. A gente sabe que isso existe bastante. Então, digamos, por exemplo, que a criança é moldada, né, que o dinheiro é pecado, que o dinheiro é sujo. Ela foi moldada geralmente pela família, pela igreja, né, pelos parentes mais próximos, professores. Então, isso ela entende como verdade, porque é as pessoas que estão ensinando como o mundo é. Então, ela entende que aquilo é uma verdade. E quando ela chega na fase adulta, ela não quer desagradar o pai, ela não quer desagradar a mãe, né? Então, ela acaba, por exemplo, se ela foi moldada que o dinheiro é sujo, né? Então, o que acontece? A pessoa, quando tem o dinheiro nas mãos, inconscientemente ela vai entrar, né, em dívidas, ou vai acontecer ocasiões imprevistas, que essa pessoa ela precisa se livrar do dinheiro quanto mais rápido. Por quê? Porque ela não quer manter as mãos sujas, né? Então, são tudo as programações como foram feitas, né, desde da nossa infância. A gente é programado, né, desde que a gente nasce, pelos nossos significantes, né? Primeira coisa são os nossos pais, né? O pai, a mãe, ou se a pessoa é criada pelos avós, né? São o primeiro elo, é o primeiro grau de significante na nossa vida. Depois vem os parentes mais próximos, né, que são os tios, que geralmente, né, têm o mesmo padrão de pensamento. Pode até ser um pouquinho diferente, mas não muda muito. Depois pensa comigo, a criança começa a ter uma doutrina religiosa. Ela começa a frequentar uma igreja, né, que geralmente são os pais que levam, a família que leva. E o que é pregado ali naquela doutrina religiosa tá servindo como uma base de programação mental para aquela criança. Depois chega a fase que a criança vai para a escola, né? A escola tem uma figura muito importante na vida de qualquer pessoa, né? Então ali a criança passa uma boa parte da vida ali. E conforme a doutrina da escola, ou conforme até mesmo o pensamento dos professores, aquilo vai ser passado para a criança, né? Então, imagina comigo, por exemplo, uma criança que foi programada dentro de casa, que os pais falam, a vida é difícil, ganhar dinheiro é muito difícil, para ganhar dinheiro você precisa lutar muito na vida, você precisa trabalhar muito, né? Aí ela vai lá na igreja, né, e ela ouve, né, na doutrina que o dinheiro é pecado, que o dinheiro é sujo, que o dinheiro é o mal do mundo, né? Aí ela vai lá na escola e ela aprende que lá na escola ela só vai ter dinheiro se tiver uma profissão, se tiver uma profissão vai precisar trabalhar, porque ela tem que ser o melhor em tudo. Então ali vai começando uma cobrança muito grande, né, naquela criança, e aquilo ali está sendo tudo programado. E um ponto muito interessante é que a nossa mente ela tem vários estados, né? O teta, o alfa, né? A gente passa por vários estágios na nossa mente. E uma criança, até os 7 anos de idade, ela tem o mesmo estado mental de uma pessoa que está em hipnose, né? Então ela não tem filtro. Uma criança, né, até essa idade, ela aprende por generalização. E o que quer dizer isso? Quando a gente ensina algo para uma criança e a gente não explica para ela detalhadamente como é, ela vai absorver de uma forma geral, entendeu? Vamos supor que ela está assistindo ali com os pais uma televisão e vê um documentário onde teve, né, algum cenário ali que uma pessoa tinha muito dinheiro e que foi fruto de um roubo, por exemplo. E aí o pai fala ali do lado, tá vendo? Ó, é rico porque roubou de alguém. Ali foi um fato isolado, era algo que estava acontecendo, era uma notícia, né? Porém, ao ouvir isso do seu pai, vendo aquilo na televisão, que é a mídia, não foi explicado que aquilo é um fato isolado e que nem todo mundo é assim, a criança absorveu o quê? Que para ter dinheiro precisa roubar, né? Aí depois a criança vai, né, na igreja, né? Isso abrindo um parênteses aqui, eu não estou nesse vídeo jamais querendo falar mal de nenhuma religião.
É só mostrando mesmo como que é o fato do como absorve o nosso subconsciente, né? Então, voltando. O pai já falou que quem tem muito dinheiro é porque roubou. Aí depois essa criança vai lá na igreja, ela aprende que roubar é errado, né? Realmente isso é errado. Então ali vai somando, né? A criança vai generalizando. Poxa, a pessoa tem muito dinheiro porque roubou. Aí lá na igreja roubar é errado. Quando ela chega na vida adulta, se ela pensa em ter muito dinheiro, vai ter um bloqueio mental muito grande. Por quê? Porque ela tem a programação que para ter dinheiro precisa roubar, que roubar é errado. Então são cadeados mentais, né? Ela não consegue ali entender que existe uma outra realidade. Que tem pessoas que ganham muito dinheiro fazendo coisas que elas gostam, transformando vidas, que existe uma forma natural, né? Que o dinheiro é uma energia. Se somos seres humanos, estamos aqui vivendo um estado material na vida, né? Na vida material, no estado físico. O dinheiro é algo necessário, que não é algo errado, muito pelo contrário, né? As pessoas que são mais estudiosas na Bíblia sabem muito bem que a Bíblia fala muito sobre prosperidade, né? Que existem códigos de riqueza na Bíblia, porém isso não é ensinado de uma forma muito transparente, né? Como que a pessoa prospera. Então ela chega na fase adulta e ela vai para o mercado de trabalho e ela, né, entende que para pessoas que estudaram, aí pensa que somente tendo uma faculdade vai ganhar muito dinheiro e a gente sabe que não é essa a verdade, né? Faculdade, na verdade, ela é importante para quem? Para quem almeja ter uma profissão, né? Só vou ser feliz se eu for um advogado, só vou ser feliz se eu for um médico, só vou ser feliz no âmbito do trabalho, né? Só vou ser feliz se eu tiver determinada profissão. E para eu ter essa determinada profissão, eu preciso frequentar uma faculdade. Porém, isso não tem absolutamente nada a ver com dinheiro, né? Pessoas que são felizes em suas profissões podem ter muito dinheiro, mas se ela tiver um bloqueio, né? Pessoas que trabalham podem ser muito felizes nas suas profissões, porém, se ela tem um bloqueio sobre o dinheiro, ela não vai ganhar dinheiro. É por isso que existem médicos ricos, médicos pobres, advogados ricos, advogados pobres. Existem de todas as formas, em todas as profissões, pessoas muito ricas e muito pobres, né? Não é a profissão que vai determinar se ela tem dinheiro ou não. Isso são códigos, né, que existe na mente de cada pessoa, como que a pessoa foi programada. E se uma criança foi programada, né, de uma forma, como eu falei, que até os 7 anos de idade ela tem um estado mental como se estivesse na hipnose, um dos maiores fatos, né, os sentidos que a gente tem para absorver os nossos ensinamentos é através da audição, tudo que a gente ouve. Ou então quando vê, né, tudo que a gente vê, tudo isso está sendo absorvido, né? Então uma das formas que a gente tem para reprogramar isso é quando a gente está nesse estado mental de hipnose, que é quando a nossa mente consciente, ela está numa vigília muito mais baixa, né? E quando que isso acontece? É justamente quando a gente está quase no período para dormir, né? Quando a nossa mente consciente ela está ficando, né, sonolenta, que está vindo aquele estágio do sono. Então ali é o mesmo estágio que tem mental de uma criança que está absorvendo. É nesse instante que a gente consegue fazer uma reprogramação mental através de afirmações, né? Por isso que tem muitos estudos que falam que o que a gente leva para o sono torna-se uma realidade, né? Então, se a pessoa leva para o sono filmes que são muito violentos, tudo aquilo o inconsciente está absorvendo, né? Mesmo quando a gente dorme, às vezes a gente tem, né, o vício de dormir com um fone de ouvido, ouvindo alguma coisa ali, aquilo está indo para o sono, aquilo está sendo absorvido para o inconsciente. Porque o nosso inconsciente, ele não dorme nunca, né? Ele não fica com estado de vigília. Ele só tem, só tem assim, o que é verdade, ele absorve tudo como verdade, na realidade, né? Me perdi um pouquinho aqui, mas vamos retomar.
ele está absorvendo tudo como verdade. E ali não vai ter a mente consciente falando, olha, isso é mentira, não é verdade, não é bem assim. Por isso que é mais difícil você reprogramar a sua mente em qualquer momento do dia. Né? Por exemplo, assim, vamos supor, você vai lá fazer uma afirmação, eu sou rica, eu sou milionária, mas aí você abre sua carteira e não tem dinheiro, você abre seu aplicativo de banco e não tem dinheiro. A sua mente consciente na hora vai falar assim, desculpa, mas não tem como acreditar nisso, né? É um pouco óbvio, né? Então, por isso que é um pouco mais difícil. Não é impossível, né? Se você realmente entrar num estado de meditação, que você também vai colocar a sua mente, né, num estado mais lento, você consegue programar, mas é muito mais difícil. Então, na forma do sono, ali um pouco antes de dormir, é o melhor momento que existe para você fazer essa reprogramação mental. Um outro momento também é quando você acorda, né? Porque ainda o seu estado de vigília não está totalmente ligado, né? Mas não adianta você acordar, já pegar um celular e ver uma notícia, porque aí você já deu um alerta, né? Na sua mente consciente, você vai estar no estado desperto e aí você não vai conseguir. Mas se você se manter relaxado na cama, se você entrar num estado de meditação ainda naquele momento que você está acordando e você fazer afirmações, hoje o meu dia vai ser abençoado, hoje vai ser o melhor dia que eu tive até hoje, hoje eu vou encontrar pessoas que me ajudarão no meu projeto, enfim, coisas positivas que você realmente deseja que seja o seu dia, que deseja que seja a sua vida, né? Eu sou uma pessoa abençoada, eu sou uma pessoa saudável. Então, isso é um excelente, né, momento para você programar somente como que você quer o seu dia, né? Então, esses dois momentos são os mais importantes, né? Que a gente consegue aí entrar num estado da nossa mente que ela aceita, né, uma nova reprogramação. E isso é a parte mais feliz de tudo, né? Para fazer um resumo. Porque imagina se a gente fosse programado e depois a gente não pudesse ser reprogramado nunca mais. Seria um pouco, né, triste, porque aí você estaria com a sua vida, assim, o seu destino já lacrado, não existiria uma alteração. Isso seria muito triste, né, para a realidade de todo mundo. Mas a verdade é que a gente consegue, sim, né? Tem algumas coisas que a gente aprende na primeira infância, mas a gente, quando vai crescendo, a gente vai aprendendo coisas novas. Então, a gente sempre pode colocar novas programações na nossa mente. Né? Tem coisas que a gente aprende lá, quando a gente é criança, começa a aprender a falar, começa a aprender a andar, mas quando a gente chega na vida adulta, por exemplo, é só na fase adulta que a gente vai aprender a dirigir, né? Então, isso aí é um bom exemplo de como a gente pode aprender coisas novas e programar novamente a nossa mente. E no caso de reprogramar, é tirar aquilo que não faz sentido, tirar aquilo que eu não quero para a minha vida e colocar uma nova programação, né? Que faça sentido para aquilo que eu quero. Então, isso que é um fato muito importante, interessante e que faz sentido, né? Eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho para o estudo de expansão de consciência de vocês, de lei da atração, né? Um pouquinho também baseado na terapia que eu trabalho, né? Que tem muito a ver com as emoções e programações mentais desde a infância. Se você quer saber um pouquinho mais de emoções, tem aqui no link. Abaixo aqui, né, na verdade tem um link abaixo aqui na descrição do vídeo de um e-book que eu escrevi totalmente gratuito. Ele se chama O Poder das Emoções na Lei da Atração. Escrevi com muito carinho, né? Falo um pouquinho a base da minha terapia que eu trabalho juntamente com Lei da Atração, sobre as nossas emoções, e tá ali disponível para você baixar, tá? E se você gostou, né, e sentir no seu coração que você quer seguir o canal para mais conteúdos como esse, a gente se vê num próximo vídeo. Tá? Então, eu vejo Deus em você, um grande beijo no coração e até a próxima.